Estacionamento F1, Rua Bento Viana, número 105, em frente ao restaurante Manancial. Estacionamento da Visconde, Avenida Visconde de Guarapuava, 4660. Estacionamento Fan Parque, Avenida Batel, 1149. Estacionamento Alto Parque Porto, Avenida Batel, 1134, subsolo da Caixa Econômica. Car Park Parking, Avenida Batel, 1230. Para lembrar dessas informações, quando for estacionar, acesse pibcuritiba.org.br/estacionamento. Boa noite para quem está aqui em cima, quem está embaixo, está chegando, sobe aqui em cima também. Vem ficar pertinho da gente. Sejam muito bem-vindos. Você ainda não aprendeu a falar, né, filho? Daqui a pouco não vai ser mais a mamãe que vai dar boa noite, não. Né, Miguel? Estamos aqui para recebê-los, dizer que é um prazer estar com todos vocês aqui, né, nessa noite. E vamos começar orando, né, que é a melhor maneira de começar o culto ao Senhor. E vocês que estão nas redes sociais aí, cultua com a gente, né, manda um oizinho aí no YouTube também para nós. E tira foto, posta, né, marca o @OneLoveJovensCasais, marca a gente lá, para que mais pessoas possam ser abençoadas com esse culto. Amém? Vamos começar orando? Senhor Jesus, obrigada, Deus, por esse tempo que nós podemos ter aqui juntos, de cultuar o Senhor, em casal, Deus, em família. Obrigada, Pai, pelo teu cuidado nas nossas vidas. Obrigado porque o Senhor é bom, porque as suas misericórdias se renovam todos os dias sobre nós, Deus. Esse lugar aqui não tem valor nenhum se não for para o Senhor, Deus. Então, o Senhor é nosso convidado de honra. Vem fazer parte, Jesus, nos constrange com o seu amor, com o seu cuidado, Deus. Confronta o nosso coração, a nossa mente também. Abre os nossos ouvidos para ouvir tudo aquilo que o Senhor tem para nós, Deus. Que nós possamos sair daqui diferentes do que entramos. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podem ficar de pé, que agora... Amém, aleluia. Vamos celebrar a esse Deus maravilhoso que nos fez um. E essa música fala bem isso, é o tema do nosso encontro, né? É o tema de ser um com Deus, ser um com a minha esposa e ser um como igreja também. Nós somos teu povo, fomos escolhidos para brilhar a tua luz, mudar a história em nossos corações. Arde a chama da tua paixão. Aleluia. Um só corpo, um só coração, um só desejo de ser tuas mãos. Nada poderá parar, pois em ti nós somos um. Tua cruz vamos levar por onde for. Cristo Rei, o mundo te conhecerá. Vamos espalhar tua salvação. Aleluia, glória a Deus por isso. Glória a Deus pela boa nova de salvação. Nós somos teu povo,
fomos escolhidos para brilhar a tua luz. Aleluia. Mudar a história em nossos corações, arde a chama da tua paixão. Um só corpo, um só coração, um só desejo de ser tuas mãos. Nada poderá parar, pois em ti nós somos um. Tua cruz vamos levar por onde for. Cristo Rei, o mundo te conhecerá. Vamos espalhar tua salvação. Amém. Obrigado, Jesus, por essa oportunidade que a gente tem de espalhar o teu amor através do teu evangelho, que é vivo e poderoso. Aleluia. Vamos cantar assim. Nós somos teu povo, eis-nos aqui, somos um em ti, somos um em ti, sim, Jesus. Nós somos teu povo, eis-nos aqui, somos um em ti, somos um em ti. Nós somos teu povo, eis-nos aqui, somos um em ti, somos um em ti. Nada poderá parar, pois em ti nós somos um. Tua cruz vamos levar por onde for. Cristo Rei, o mundo te conhecerá. Vamos espalhar tua salvação. Aleluia, glória a Deus. Uma salva de palmas para Jesus, dono dessa festa. Aleluia. É muito bom estar aqui com vocês. É a segunda vez que a gente é convidado para estar aqui ministrando. E a melhor desculpa do menino sempre é estar se recuperando da gripe, né? Então eu vou usar essa hoje. Sou novo aqui, então ainda vale. Mas então vocês me ajudam e assim a gente vai louvar a Deus. O Senhor é a única razão dessa felicidade no nosso coração. És tu única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confiei em ti, fui ajudado, tua salvação tem alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto eu te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus.
belo ter, ó Jesus. Confiei em ti, fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje a gozo em meu coração, com meu canto eu te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei. Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Aleluia, glória a Deus, uma salva de palmas para Jesus. Amém. Alô, oi. Gente, eu morro de vergonha. Pode não parecer, né? Mas eu tô morrendo de vergonha. Tá bom? Sejam bem-vindos, quem tá aí embaixo também. Boa noite, né? De novo. E agora a gente vai ter um momento que a gente sempre tem aqui no culto, que é de orar um casal, né? Os casais entre si. Porque às vezes com a rotina, né? Isso acaba passando desapercebido. E quando a gente vê, a gente já não está orando mais junto, né? Cada um tem o seu momento, mas é importante que nós, né, estejamos ligados junto, pedindo a mesma coisa ao Senhor. E o tema, né? O Diogo compartilhou nos stories lá, que é o extraordinário no nosso casamento, na nossa casa, no nosso relacionamento, noivado, namoro. E quando tocava essa música, que não é nova, né? Essa música é um pouquinho antiga, né? Estava me lembrando das coisas extraordinárias que Deus fez na minha vida, pessoal, né? E orando para que o Miguel pudesse e possa viver isso também. Mas isso começa na nossa casa, né? E o extraordinário, né? Deus ali me lembrou que não é só quando Ele diz sim para as coisas que a gente pede. O extraordinário é quando a gente entrega a nossa vontade para Ele, né? E às vezes Ele vai dizer não, não é o momento, não é isso que eu tenho para você. E aí vem a nossa obediência, né? De entregar para Ele e dizer assim, uau, vou viver o extraordinário. Então eu quero que nesse momento vocês aí juntos, né, lembrem disso, daquilo que Deus já fez vocês experimentarem, daquilo que vocês estão experimentando, ou aquilo que vocês estão esperando experimentar. E que juntos vocês possam agradecer primeiro a Deus por tudo que vocês já viveram e por tudo aquilo que Ele ainda vai fazer. Certo? A gente vai dar uns minutinhos para vocês orarem.
exaltamos, Pai, nesse momento, porque nós percebemos o Teu poder, o Teu agir, a Tua graça, Senhor. Te louvamos porque sabemos que não estamos aqui por acaso. Estamos aqui porque o Senhor uniu propósitos, porque o Senhor desenvolveu esses propósitos no nosso coração, Deus. E aqui cada casal de namorados, cada casal de noivos, cada casal já casado, espera receber do Senhor respostas, espera receber do Senhor, ó Pai, aquilo que vem da Tua vontade. E nós te pedimos em nome de Jesus que ministre da Tua graça, Senhor. Pedimos que o Senhor derrame do Teu poder, derrame da Sua vida, principalmente derrame do Teu Espírito, Teu sopro de vida sobre nós, para que possamos viver coisas maravilhosas e extraordinárias no nosso dia a dia. Nos momentos que talvez o homem natural não espera, Deus, mas nós que somos espirituais, podemos esperar o Teu agir, podemos esperar o Teu mover e esperar o Seu poder, a Sua resposta. Ó Deus, toda dor, todo o sofrimento, quando passados em nome de Cristo, eles são traduzidos em glória ao Senhor e em caráter aprovado para nós, em perseverança na nossa vida, Pai, e em esperança para o mundo. E nós cremos nisso e queremos viver dessa forma. Então, em nome de Jesus, sobre cada casa aqui, sobre cada família, sobre cada casal, o Senhor ministra, Pai, do Teu amor e do Teu poder, que hoje possamos ter mais uma fração disso, mais uma fração da Tua graça, mais um pouquinho da Sua vontade se cumprindo, Deus. Conserta caminhos tortuosos hoje nessa noite, conserta, ó, gente que esteja precisando de respostas, conserta casamentos que estão precisando de restauração, e que em nome de Jesus possamos viver de acordo com a Tua vontade, glorificando o Senhor com cada passo que demos na nossa caminhada, e que a nossa casa, as nossas famílias exaltem o Seu nome diariamente. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito e porque o Senhor ainda tem muito mais. Te louvamos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Nós vamos continuar louvando daqui a pouquinho. Eu quero fazer 2 lembretes rápidos. Não vai ser nem aviso, vai ser lembrete, né? A gente tem 2 coisas maravilhosas acontecendo esse mês. E você tem que estar sabendo disso, tá? Dia 22, a gente vai estar juntos na chácara num dia de casal. E aqui é o nosso ministério que está promovendo esse evento maravilhoso. Quem já esteve lá sabe que é muito bom. A gente está renovando os nossos palestrantes, as nossas dinâmicas. Então vai ser completamente diferente do que vocês viram. Então vale a pena ir de novo, vale a pena... Olha só, né? Tô meio emissora de TV, assim, vale a pena ver de novo. Mas deixa pra lá. Mas estejam com a gente que vai ser bênção, vai ser legal, né? Vai ser muito especial. E para quem é noivo e namorado ainda, se você é namorado, é a sua chance de se tornar noivo, né? Dia 30 de julho, 30 desse mês, a gente começa a nossa segunda turma do curso de noivos. É para quem quer se especializar em casamento, quem quer ficar top para casar bonito. Já marca a data daí, né? Não é? Sai de lá com um casamento marcado. É 1 mês de curso, é um intensivão aí, quartas, sábados e domingos. Então vem participar com a gente que vai ser bênção, vai ser muito especial, sem dúvida nenhuma. Tá bom? São esses 2 lembretes que a gente tem para você. Você não pode perder pelo menos um deles. Então se você não tiver num, você tem que estar no outro para ser abençoado com a gente, tá bom? Nós vamos louvar o Senhor agora também com os nossos dízimos e ofertas. Se você veio pronto para isso, o nosso gasofilácio vai aparecer em algum canto daqui a pouquinho, mas a gente está aqui para glorificar o nome do Senhor. Estamos em tempo aí, né, tá lá atrás, é verdade. Em tempos aí de um novo centro de formação que vai ser bênção na vida de pessoas. Também o nosso ministério tem agido com várias frentes diferentes, curso de noivos, os aconselhamentos, o dia de casal. Tem tanta coisa boa que a gente está fazendo e que se você quiser ministrar no nosso ministério, você pode através também das suas ofertas. Então você pode escrever lá, Jovens Casais, na sua oferta, a gente vai entender que é para abençoar. E claro, se você veio pronto para ofertar, você está mais do que convidado. A palavra nos ensina lá em 2 Coríntios que Deus ama aquele que dá com alegria. Não é pesado para a gente cumprir as ordenanças do Senhor. Não é pesado para a gente responder quando Ele já tem nos abençoado tanto. Então ter essa certeza no coração é fundamental para que a gente viva coisas novas na presença de Deus. Então enquanto adoramos, enquanto glorificamos ao Senhor, você é convidado a trazer o seu dízimo e oferta também. Tá bom? Vamos louvar o Senhor. Pessoal que está aí embaixo, vem sentar aqui em cima, vem aqui com a gente. Aproveita esse momento diante de Deus, que é maravilhoso. Os reinos se abalam.
és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Sim, ó Deus, és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Ó Jesus, nós trouxemos os nossos corações aqui hoje, Senhor, para te adorar, ó Deus, pois entendemos que o Senhor é Rei. O Senhor é o Rei dos nossos corações. O Senhor é o Rei e deve ser o Rei também na nossa casa, na nossa vida. E nós viemos declarar isso aqui hoje, porque o Senhor é Deus. Aleluia. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei. Aleluia. Pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Ah, Senhor, louvado seja o teu nome, ó Deus, porque podemos, Senhor, te adorar em espírito, em verdade. Somos livres porque Jesus nos fez livres. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse caminho que só o Senhor poderia fazer por nós, Jesus. Amém. Aleluia. Amém, amém. Você pode se assentar. A gente vai estudar um pouquinho da palavra nesse instante. Quero orar contigo e a gente vai se concentrar naquilo que o Senhor tem para a gente hoje, naquilo que Ele tem para entregar para as nossas vidas. Vamos orar juntos? Senhor Deus, nesse momento, eu te exalto, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, te exalto pelo teu poder, pela tua graça,
pela misericórdia do Senhor nas nossas vidas, nos nossos lares, nos nossos relacionamentos. Te exalto porque o Senhor é fiel e porque em todas as coisas nós podemos ver a sua forte mão. E nesse momento, Pai, que estamos aqui totalmente concentrados no que o Senhor tem para nós, eu peço em nome de Jesus, nos ensina, nos esconde atrás da tua cruz e nos faz ver coisas novas, nos faz enxergar coisas do Senhor para as nossas vidas. Nós te exaltamos e te pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Bênção, gostei porque as férias deu uma animada no culto aqui, a turma encheu as cadeirinhas, olha que legal, né? Mandei vir mais cadeiras até, o povo da conservação estava com pouca fé, mas nós temos fé. Então, que bênção que estamos aqui, que coisa boa, né? Vai ser uma alegria, sem dúvida nenhuma, a gente estudar um pouquinho da palavra. E julho inteiro tem pelo menos aí 2 momentos, então, para a gente estar juntos, né? Tem culto, então nossos cultos são quinzenais, vamos ter culto hoje, vamos ter daqui a 15 dias, logo após o dia de casal, por isso que você não pode perder esse dia de casal, gente, pelo amor de Deus. Já se inscreve aí, né? Se não se inscrever agora, se inscreve logo que acabar o culto, que vai ser bênção. E eu não sei, eu queria perguntar para vocês, quem que já é casal casado e tem filhos pequenos aqui? Levanta a mão, por favor. Tem 1, 2, 3, ó, aqui tem 4, 5, tem casais com filhos pequenos, alguns deles estão por aqui, né? Tem um maravilhoso ali que eu vou tentar não acordar, já acordou, já foi, desculpa, me perdoem, tá bom? Que legal, né? Que fase boa que é essa fase dessas crianças, ó, tudo descobrindo coisa nova. Tudo de pezinho, estão lá a dupla lá, brincando lá atrás, está uma delícia, né? Tem o Henrico também, que está pequenininho, aí tá maiorzinho, já é o líder da turma aí, já quase 3, né? É isso aí, então, ó, 2,5. Então, olha que legal. A gente aprende cada dia coisas novas com essas crianças, porque eles estão aprendendo coisas novas, né? Miguel está numa fase que cada semana a gente apronta algo diferente. E essa semana não foi diferente. Ele aprendeu, a Eve nem sabe ainda, porque hoje eu estava treinando com ele ainda, foi no fim de semana, esqueci de comentar com ela. Ele aprendeu a brincar de tenda. Né? A maioria dos pais brinca assim, se você sabe do que eu estou falando, você já entendeu, né? Que é você pegar aquele cobertor, aquela manta, fazer de conta que é uma barraquinha, né? E ficar brincando de aparece, desaparece, né? De se esconde e tudo mais. E é uma diversão porque ele já entendeu a brincadeira logo no começo, já entendeu o que tinha que fazer. Então, eu fechava a tenda, ele ia lá e levantava a manta, a gente se divertia ali, foi muito gostoso a gente começar esse movimento diferente, essa nova brincadeira entre nós. E é bacana, porque às vezes ele fazia questão de entrar na tenda, às vezes era eu que levantava o pano para ele poder entrar, né? Para ele poder brincar. E a gente foi variando, foi criando variações da brincadeira, criando maneiras diferentes, né, de brincar, foi muito divertido. Teve um momento que, sem querer, eu deixei o pé para fora, assim, e ele estava fora, ele viu o pé, começou a dar risada, mexeu no meu pé, né, percebeu que o pai estava ali, escondido, mas estava, né, e aí continuamos a brincadeira de uma outra forma ainda, e é mais ou menos assim que a gente vê também o nosso relacionamento com Deus, às vezes. É mais ou menos essa interação e essa iniciativa cruzada dos dois, né? Primeiro de Deus, a gente já sabe disso, está na palavra, né? A gente é convidado por Ele, Ele nos amou primeiro, lá em 1 João 4 a gente vê isso. Mas também a gente responde a Ele de formas diferentes. E a gente procura o Pai. A gente brinca de entrar na presença, brinca de buscar ao Senhor. E às vezes Ele dá sinais, às vezes Ele põe o pé para fora, né? Para chamar a nossa atenção, para dizer que está ali, para mostrar que está junto da gente, que está presente, que continua junto ali de nós. E a verdade é que nós sempre podemos reafirmar aquilo que a gente na verdade já sabe, que é Ele nos espera em todo o tempo. Ele quer desenvolver em nós uma mentalidade de que a gente possa entender que Ele tem algo maravilhoso para nós, que Ele tem algo extraordinário para nós. Nós estamos estudando isso como igreja nesse último mês, vamos continuar até o final de julho falando sobre o extraordinário do Senhor, e sabendo que Ele tem um convite assim tão especial para nós, que Ele tem algo tão maravilhoso, a pergunta é: como que eu posso ver coisas extraordinárias na presença de Deus dentro de casa? Dentro da minha tenda, dentro do meu relacionamento. Mesmo quando a gente está namorando, ainda está noivo, a gente já começa a ver coisas assim maravilhosas, e quem já casou aqui, que eu imagino que seja a maioria, vai poder afirmar isso, como Deus abençoa a gente
mesmo quando a gente não espera, mesmo quando a gente não faz ideia do que Ele está fazendo, mas como Ele ministra sobre as nossas vidas, ainda quando estamos namorando, ainda quando estamos noivos. E é sobre isso que nós vamos estudar hoje. Lá em Marcos 9, quero te convidar a abrir a palavra do Senhor, se você tiver a sua Bíblia física aí, né? A minha está meio já bem estouradinha aqui. A Bíblia diz que é para ser assim, né? Não pode ser muito bonita, tem que ser já mais rasgadinha. Então eu vou abrir com cuidado para não pular a página. Mas a gente vai ler Marcos 9, se você não trouxe a tua Bíblia física, você abre no celular. Dos versículos 17 a 29, nós vamos ler essa passagem em que a gente vê algo que estava acontecendo em uma casa, embora não seja na parte física da casa, mas sim dentro daquela família acontecia algo que precisava de Jesus, precisava de uma mudança. E sem dúvida a gente pode aplicar a verdade que nós vamos ver aqui para os nossos relacionamentos. Marcos 9, do 17 ao 29, vai dizer o seguinte: um homem no meio da multidão respondeu: Mestre, eu te trouxe o meu filho, que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão, ele espuma pela boca, arranja os dentes, fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. E respondeu Jesus: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam-me o menino. Então eles o trouxeram, e quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Esse caiu no chão, começou a rolar, espumando pela boca. E Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para matá-lo, mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou-o violentamente e saiu. O menino ficou como morto, a ponto de alguns dizerem: ele morreu. Mas Jesus tomou-o pela mão, o levantou e ele ficou em pé. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não conseguimos expulsá-lo? E ele respondeu: essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Que texto mais doido que a gente encontra aqui na palavra do Senhor, né? A gente vê aqui Jesus numa situação bastante curiosa, e a maneira que Jesus responde essa situação é mais curiosa ainda, porque ele perde as estribeiras com o povo ali, bando de gente incrédula, ô povo ruim, né? E a gente vê poucas vezes Jesus fazendo isso, e quando faz, então a gente se assusta, né? A gente começa a ficar um pouco preocupado. Mas a verdade é que logo de cara a gente pode afirmar que a nossa falta de fé ofende a Deus. Quando nós não cremos, nós automaticamente estamos ofendendo ao Senhor. E aqui Jesus se ofende com duas coisas que acontecem. A primeira delas é que os discípulos haviam falhado em expulsar o demônio. Isso ficou bem evidente ali. Eles falharam, tiveram pouca fé. E a segunda, o próprio pai do menino dizendo: olha, se o senhor puder fazer alguma coisa, né? Que afirmação infeliz, né? Você está falando com Jesus, cara. Você não entendeu ainda com quem que você está conversando. Você está falando com o próprio Deus encarnado. Mas ele tem essa fé tão pequena que fala: olha, se o senhor puder fazer alguma coisa, então, né, me ajuda. E a verdade é que Jesus tinha motivo para se sentir ofendido por essa falta de fé do povo. E eu fiquei tentando buscar alguns argumentos ali ao redor desse texto, tentando buscar as situações que estavam acontecendo para ver o que Jesus pensou para poder finalmente então dizer isso. Olha, povo incrédulo, até quando que eu vou ter que aguentar vocês? Palavras difíceis assim. E eu procurei algumas explicações. Vamos ver se elas vão convencer vocês de que Jesus tinha que passar esse sermão nos caras mesmo. Primeira coisa que eu vi é que Jesus já estava no fim do ministério. Era o final do seu 3º ano já de ministério. A gente sabe que Jesus tem 3 anos de ministério ativo, já adulto. Então, ele estava ali nos seus 33 anos, no final do ministério. Em breve, na passagem que ele continuaria, ele iria seguir em poucos dias ou meses, talvez, até Jerusalém, para que aí então fosse morto,
né, para que fosse martirizado. E a verdade é que, certamente, ele, já sabendo do plano, estava estressado com isso. Segunda coisa, se ele estava no fim do ministério, os discípulos estavam há 3 anos já caminhando com Jesus. Eles já tinham ouvido mais de 30 milagres, visto mais de 30 milagres que Jesus tinha feito, curas, libertações, tinha ressuscitado gente, Jesus estava lá mexendo com o povo. Eles conheciam o poder de Jesus. Eles conheciam aquilo que Jesus era capaz de fazer, que não havia limites para o poder do Senhor. Eles sabiam disso. Para Jesus era inadmissível que eles não tivessem fé. Era absurda a ideia de que eles não crescem, que pudessem atuar com fé. Terceira coisa que eu achei, da mesma forma, as multidões também tinham essa noção. Não apenas os discípulos que caminhavam pertinho, já tinham esse convívio, esse contato diário com Jesus, mas também as multidões sabiam disso. Tanto que qualquer lugar que Jesus ia nessa fase da vida, tinha uma galera das cidades ao redor seguindo ele. O povo andava lá 20 quilômetros, 30 quilômetros para poder encontrar a Jesus. E olha que interessante isso. Se a multidão sabia disso, e desde o começo do ministério, você vai lá abrir esse mesmo livro, a gente não precisa ir muito longe. Abre Marcos lá no capítulo 2, tem Jesus expulsando muitos demônios. Ou seja, eles sabiam que Jesus era capaz de fazer aquilo que faz com o menino, só que, ainda assim, alguém está incrédulo, né? O texto vai dizer um pouquinho antes que os mestres da lei estão discutindo com os discípulos por causa disso, e o próprio pai da criança também não está muito certo do que Jesus é capaz de fazer. Quarta coisa que eu posso achar também, Jesus acabou de descer, se você pegar um pouquinho antes o texto, ele tinha acabado de descer do monte onde ele havia sido transfigurado, onde ele tinha aparecido em glória, né, para os seus 3 principais discípulos ali, né, para Tiago, para João e Pedro. E aí, a experiência poderosa que ele tinha passado ali, a experiência eletrizante, podemos dizer, do poder de Deus, sem dúvida nenhuma havia impelido Jesus, havia motivado Jesus a continuar, a seguir até o fim, até a sua morte de cruz, sem dúvida nenhuma. E aí ele chega, desce do monte, caminha um pouquinho, quando ele encontra o restante dos discípulos, os 9 e mais tantos outros ali que estavam juntos, acontece esse tipo de incredulidade no seu poder, né? E tem a ver, o quinto argumento que eu achei é que tem a ver com esse também. Pedro, Tiago e João haviam acabado de ver o Senhor em glória, mas os outros 9 não. Os outros 9 não tinham visto o poder de Jesus lá glorificado. Então tem uma grande diferença, talvez, entre a capacidade de fé dos 3 e a capacidade de fé dos outros 9. Talvez essa intimidade com Jesus, essa proximidade com o Mestre, causasse esse impacto maior em João, Pedro e Tiago, que eles sabiam um pouco mais do que Jesus era capaz de fazer, do que talvez no restante dos seus 12 apóstolos. E quando a gente está olhando para esse texto, a gente parece que está ali, pensando, Jesus está sofrendo algo, né, uma certa, não um certo vexame, mas é uma pequena humilhação. Ele é Deus encarnado, fez um monte de milagres, e naquele momento ali estão, mais uma vez, ofendendo com a falta de fé. Mas, na verdade, ele está parafraseando outra parte da Bíblia, e que talvez seja muito clara para nós, em que a gente vê o povo de Israel lá no começo dele, lá nos seus primórdios, fazendo a mesma coisa com o Senhor. Está lá em Números 14, 11. Você pode encontrar facilmente esse texto, que diz o seguinte: o Senhor disse a Moisés: até quando esse povo me tratará com pouco caso? Até quando se recusará a crer em mim, apesar de todos os sinais que realizei entre eles? Vejam, os israelitas tinham recebido inúmeros sinais na caminhada do deserto. Você talvez já tenha a manha de que Números o pessoal ainda está no deserto, está nos seus 40 anos de peregrinação lá, saindo do Egito, e no começo da nação de Israel. Então, eles estão passando ali dificuldades, mas Deus está provando dia após dia do seu poder e do seu amor. A gente viu isso nesse fim de semana, o pastor Michel nos lembrou disso, né? Eles recebendo o maná, né? E você lembra do pastor dizendo que significa, o que é isso? Tanto como expressão de surpresa, como expressão também do poder de Deus, de exclamação com relação ao poder de Deus. E a verdade é que 1.300 anos haviam se passado e o povo não tinha aprendido nada. O povo não tinha mudado da mesma ladainha de não acreditar naquilo que Deus podia fazer, de desconfiar do poder do Senhor. E se formos analisar, eu acho que ainda hoje a gente
corre o risco de fazer as mesmas coisas. Né? Daquele povo original já se passaram um pouco mais de 3.300 anos, mas a gente continua desconfiando do Senhor, continua duvidando do poder de Deus nas nossas vidas. E a gente continua ansioso, continua medroso, às vezes continua incrédulo. Talvez Deus não esteja preocupado com a cura que eu preciso receber. Talvez Deus não esteja pensando na nossa questão de infertilidade. Talvez Deus não esteja preocupado com a festa de casamento. O que é uma festa de casamento para Deus Todo-Poderoso, Criador do Universo? Ele não está pensando nisso, ele não está preocupado com isso, certamente. Né? Será que de fato estamos crendo naquilo que o Senhor quer fazer? Ou será que a gente continua duvidando? Quantas vezes somos como o povo de Israel, duvidando do poder de Deus? Segunda coisa que eu encontro nesse texto, e que talvez aponte a gente a aprender um pouquinho mais sobre como encontrar uma casa extraordinária, é que falta fé, talvez porque esteja doendo pouco. Quando Jesus faz essa afirmação poderosa, dizendo tudo é possível ao que crê, o homem finalmente responde da maneira apropriada. Aquele pai finalmente se toca da dor que ele deveria estar sentindo. E aí com lágrimas ele responde. É interessante porque a versão que a gente leu não fala sobre lágrimas, mas a maior parte das outras, a que eu tenho aqui, a Almeida Revista e Atualizada, também a Revista e Corrigida, outras versões, adicionam lá no versículo 24 que o homem responde com lágrimas a Jesus, dizendo sim, aumenta a minha fé. Né? E talvez isso venha do grego, né? Embora o texto não diga exatamente as lágrimas, a palavra original, lá o krasó, significa um grito de desespero, como se fosse um pássaro, como se fosse um corvo que grita, é como se fosse uma onomatopeia, na verdade, no grego, né? O mesmo barulho que faz o corvo. E a verdade é que esse desespero, esse grito desesperado, esse grito estridente, talvez, nesse caso aqui, de fato, signifique que esse homem estava em lágrimas, estava chorando, estava dizendo, não, aumenta a minha fé, pelo amor de Deus. Me ajuda a crer, me ajuda a acreditar. E talvez, até aquele momento, não tivesse doído o suficiente a dor que o filho passava, a dificuldade que o filho passava na vida daquele homem. E eu sei, você já está me encarando com essa julgamento aí. Você está dizendo, Diogo, como que assim a dor do cara não era suficiente? O filho está sofrendo. Quem é que quer que o filho sofra? Ninguém quer. Né? E como assim ele está simplesmente dizendo, não está doendo ainda o bastante? Tem duas hipóteses que eu posso encontrar. Duas coisas que a gente pode ver aqui nesse texto. Primeira coisa é que talvez o homem não tivesse caído em si com relação ao verdadeiro encontro que ele tinha que ter com Deus. Talvez ele não tivesse percebido qual deveria ser a verdadeira atitude que ele devesse ter no relacionamento com Deus até aquele momento, e aí finalmente ele vai se render, e finalmente vai ter a atitude correta. Ou talvez, a minha segunda hipótese, é que ele estava completamente sem esperança. Tão sem esperança, a ponto de que essa frustração com os discípulos tinham tirado a última chance que ele tivesse. E talvez ele tivesse já tão anestesiado na dor que ele não conseguia mais sentir essa dor. E se você está pedindo alguma coisa a Deus faz tempo, você sabe do que eu estou falando. Porque às vezes a gente pede há tanto tempo, e quem me conhece sabe que tem coisas na vida que a gente já pede há muito tempo. Né? Miguel foi fruto aí de 10 anos de oração, milagre de Deus. Mas chega uma hora que você fala assim, talvez Deus não queira responder. Talvez é assim mesmo que é para ser. Passa na nossa mente às vezes. Assim como esse pai que desde a primeira infância da criança sofria com essas convulsões, com essas dificuldades que a criança tinha. E sabe que a verdade é que às vezes a gente pode estar anestesiado. Foi muito curioso, o último curso de liderança que eu participei, ministrei ali uma das aulas e fiz uma pergunta muito simples. Eu falei, olha, por que nas nossas células a gente não evangeliza do jeito que a gente deveria? Porque a gente sabe que a gente está devendo, né, chamar a gente não convida da maneira que a gente gostaria de fazer. E aí teve um senhor que respondeu de uma forma muito curiosa, muito interessante. Ele falou, a gente não evangeliza porque dói pouco. Porque está doendo pouco as pessoas ir para o inferno. Está doendo pouco as pessoas se perdendo do nosso lado, dentro de casa às vezes. Está doendo pouco.
as pessoas não conhecerem a Jesus. E sabe, quando a dor já está anestesiada, quando dói pouco, aí sem dúvida nenhuma a fé começa a esmorecer e aí a gente começa a viver uma vida vazia e comum. Às vezes uma vida natural, sem a vida extraordinária que Deus tem para nós, a vida de respostas que Deus tem para nós. E se faltar fé no Senhor, o que precisa acontecer é um reencontro marcante. É algo que transforme a nossa fé, que transforme a nossa maneira de pensar, que transforme a nossa maneira de agir, transforme aquilo que vai no nosso coração. Se isso precisar acontecer, nós precisamos talvez nos munir de coisas diferentes. E eu quero finalizar pensando nisso. Nós precisamos das armas certas para enfrentar as batalhas da maneira certa dentro do relacionamento. Dentro do casamento, dentro do namoro, do noivado, precisamos usar as armas certas. Jesus termina dizendo lá no secreto, no particular, porque os discípulos tinham passado uma vergonha pública, literalmente, e eles vão chamar Jesus e dizer assim: por que não deu para expulsar esse capeta aí? O que aconteceu que deu errado? E Jesus fala: olha, esse aí é só com jejum e oração. Você tinha que estar preparado para isso. E eu confesso para vocês que eu fico um pouco indignado quando Jesus responde desse jeito. Porque ele está repreendendo a falta de fé dos discípulos, lá no versículo 23, está dizendo: vocês não conseguiram, né? que fica indignado com aquilo. Só que ele mesmo responde até para os discípulos de João Batista, se a gente olhar lá em Marcos 2,19, que eles vão questionar Jesus: os teus discípulos não estão jejuando. Nós aqui, discípulos de João Batista, os fariseus jejuam, mas os teus discípulos são os bonitão, não estão jejuando. E Jesus diz: eles não jejuam porque eles não devem mesmo. Eu estou com eles ainda, a hora que eu não tiver mais, aí eles vão começar a jejuar. Aí o bicho começa a pegar. Ou seja, Jesus está dizendo que eles não precisam jejuar. E agora esse demônio só sai com jejum e oração. Mas que papo é esse doido, né, e completamente desconexo de Jesus aqui? E claro que a gente pode ter algumas interpretações diferentes aqui acerca desse versículo. A gente pode encontrar diferentes maneiras de pensar sobre ele. E eu fui estudar e encontrei o David Brown, que é um teólogo muito conhecido, escocês, que afirma que talvez o nível de fé necessário para que os discípulos triunfassem não fosse alcançado num simples instante ou num simples esforço. Não fosse algo que eu simplesmente sai em nome de Jesus e resolvesse a questão. Mas talvez fosse necessário uma caminhada, uma disciplina, todo um andar com o Senhor. Eu me munir das armas certas e treinar com elas para que eu possa ir para a batalha corretamente preparado. E a verdade é que às vezes a gente está esperando as explosões de bênção, está esperando que o Senhor ministre de uma forma sobrenatural e que Ele resolva a nossa vida de uma hora para outra, como no estalar de dedos. E a verdade que a gente acaba de perceber aqui é que talvez não vá acontecer dessa forma, mas talvez eu precise me preparar, talvez eu precise buscar o Senhor, e talvez eu precise fazer isso das formas que Ele nos ensina aqui. Através de oração, através das nossas disciplinas espirituais, leitura da palavra, jejum, por que não? Sem dúvida nenhuma, nós precisamos nos preparar para que possamos viver em casa as coisas extraordinárias do Senhor. A gente às vezes olha para a palavra e tem a perspectiva de que, bem, deixa eu viver as coisas que estão lá. Como que eu faço isso então? Vou esperar o Senhor me visitar na porta da minha tenda, como Abraão, como aconteceu com ele. Ou então vou esperar aparecer uma sarça ardente lá, igual Moisés. Vou esperar que caia fogo dos céus, assim como acontece com Elias. Esperar que a tempestade finalmente caia, para daí eu possa entrar e andar pelas águas, sobre as águas, como acontece lá com Pedro. E o que a gente não lembra é que Moisés e Abraão pagam um preço em peregrinação para poder viver o poder do Senhor e a resposta do Senhor na sua tenda. Elias paga o preço em relacionamento com Deus, em respostas que ele recebe, mas porque ele busca antes disso. Pedro paga o preço com a responsabilidade de levar o evangelho como apóstolo. E aí o pulo do gato para mim e para você é que precisamos entender que pagar esses preços é necessário para alcançar a casa extraordinária que a gente espera. O relacionamento extraordinário que a gente espera. Eu preciso pagar o preço por isso. Nada
vem de graça para nós. A não ser a salvação, essa sim é dada de graça. E é a partir disso, a gente conquista as coisas espiritualmente através da busca pelo Senhor. O mesmo Senhor que nos ensina que Ele dá o reino dos céus, dá-nos o poder de nos tornarmos filhos de Deus gratuitamente, Ele também nos ensina que devemos ser santos porque Ele é santo. Nos ensina que devemos cumprir a nossa parte, cumprir o nosso papel, porque Ele recompensa dessa forma. Somos convidados a nos tornar peregrinos. A gente lê isso facilmente, talvez todos nós aqui lembremos de cabeça. Deixará o homem, o pai e a mãe, se unirá à sua mulher, para, a partir daí, viver uma vida nova. E assumir a própria vida, assumir as responsabilidades, é necessário para que a gente possa viver com Jesus e com a pessoa do nosso lado, com o nosso cônjuge, com a pessoa que amamos. Nós somos convidados no relacionamento com o Senhor a buscá-lo cada vez mais, pois assim como Elias, só vamos ver fogo dos céus quando de fato cremos e nos aproximarmos dele. Hebreus 11:6 vai nos ensinar isso de forma magistral e talvez alguns de nós até saibamos de cor, né? Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. E por último, precisamos assumir essa responsabilidade com o Evangelho. Não dá mais para ser agente secreto, para ter vergonha de orar em público, para ter medo do que os outros vão pensar, não assumir o papel de sacerdote da nova aliança. Os homens, a gente é cabeça do lar. Nós somos convidados para liderar o nosso lar, inclusive espiritualmente, né? Mulher também é convidada a, através da adoração, através de ajudadora idônea, abençoar a sua casa, edificar o lar, como diz lá Provérbios 4:14. O Espírito de Deus agora não habita mais em construções humanas. Eu não preciso orar pela minha casa física, necessariamente, mas o Senhor vai habitar no nosso coração e eu preciso construir uma casa extraordinária dentro de mim. Precisamos enxergar essa realidade e nos entregar completamente para que isso aconteça na nossa vida de forma completa. E aí a pergunta final que eu tenho para você é muito simples. Quais são as atitudes que precisamos mudar para que dentro do nosso lar a gente viva coisas diferentes, a gente viva uma vida extraordinária? Se não falta conhecer o Senhor, será que falta constância? Se não faltar constância, se não faltar relacionamento, será que falta ousadia? Se não faltar ousadia, será que não está faltando fé? Quero orar com você nessa noite, quero pedir ao Senhor que nos ensine a buscar essas coisas. Buscar relacionamento, buscar fé verdadeira, buscar ousadia para viver coisas extraordinárias no nosso dia a dia. E eu tenho certeza que Deus vai responder as nossas orações e vai responder a nossa busca, se nos entregarmos por completo na presença dEle, em oração e nas disciplinas do Senhor. Vamos orar juntos? Senhor Deus, nós te louvamos, Pai, porque o Senhor é bom. Nós te exaltamos porque o Senhor cuida de todas as coisas, porque o Senhor ministra sobre as nossas vidas. E, Pai, sobre os relacionamentos que estão aqui, eu te peço em nome de Jesus, que derrame graça, derrame vida nova, derrame poder do alto, para que possamos viver coisas novas, possamos viver de forma extraordinária. Nós somos casais que querem te amar, buscar o Senhor cada vez mais, viver vidas diferentes dentro de casa, viver vidas completamente entregues na sua presença. E por isso te pedimos em nome de Jesus, nos ensina a ter fé, nos ensina a acreditar, Senhor, nos ensina a nos relacionarmos contigo com tanta intimidade, que a gente não duvide mais do teu poder e da tua capacidade de nos abençoar. Pelo contrário, a gente saiba, conheça, Deus, de tal forma que vivamos coisas maravilhosas, Deus. Não porque somos dignos, não porque vão acontecer milagres à torta e à direito, mas porque o Senhor vai encontrar em nós um coração que te busca, uma vida totalmente entregue na tua presença. Eu quero ter uma casa dessa forma, Deus, totalmente entregue ao Senhor. E eu tenho certeza que cada um dos meus irmãos aqui também quer isso. Por isso eu te peço, nos dá ousadia e coragem para nos entregar por completo. Nos dá ousadia e coragem para viver coisas diferentes e novas na sua presença. E nos ensina a te amar da maneira que o Senhor merece. O Senhor é digno de toda adoração, de toda gratidão, de toda a nossa devoção. Nos ensina a viver por completo,
totalmente entregues a Ti. Te exaltamos por tudo que o Senhor tem feito, porque sabemos que o Senhor tem coisas maiores, porque o Senhor quer fazer algo diferente. Nós estamos abertos a isso. Nos ensina a Te buscar, nos ensina a viver assim. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor mais uma vez e a gente vai estar encerrando. A gente faz uma declaração de amor a esse Deus, pela sua bondade que não tem fim. Te amo, Deus, a tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. De quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai e que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, Entrego tudo a ti. tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, Entrego tudo aleluia. a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus, da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Aplaudir esse Deus maravilhoso, tão bom conosco, né? Ministra da graça dele todos os dias. A gente está encerrando o nosso culto. Você não vai esquecer que você tem compromisso com a gente nesse mês. Tem um monte de coisa legal para acontecer. Vem conosco que vai ser bênção. Pergunta para o casal que está do seu lado, assim que acabar esse culto, se ele já tem célula.
Se ele não tiver, convida para uma célula de jovens casais. Tem líder de célula aqui, tem gente boa aqui. Convida essa turma para participar de uma das nossas células, que vai ser muito gostoso ter todo mundo aqui junto da gente, né? E vamos orar para finalizar, né? Vamos agradecer ao Senhor por esse tempo. Jesus, te louvamos, Pai. Te louvamos pelo teu sacrifício, que já é o suficiente. É tudo que precisamos. Mas dia após dia o Senhor faz de forma extraordinária bênçãos que não podemos contar dentro das nossas casas, dentro dos nossos relacionamentos. Te exaltamos por isso e te pedimos, nos ajuda a reconhecer essas coisas e a agir conforme elas, a viver uma vida transformada para a tua honra e glória, que te exalte, que te glorifique. Te exaltamos, te louvamos e te pedimos que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do teu Santo Espírito estejam conosco hoje e todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos na paz e na graça do Senhor. Dá um abraço na turma e eu quero dar um abraço também. Espera eu aí. Escolhidos para brilhar a tua luz, mudar a história em nossos corações, arde a chama da tua paixão. Só corpo, um só coração, só desejo de ser tuas mãos. Nada poderá parar, pois em ti nós somos um. Tua cruz vamos levar por onde for. Cristo Rei, o mundo te conhecerá. Vamos espalhar tua salvação. Somos teu povo, fomos escolhidos para brilhar a tua luz, dar a história em nossos corações, arde a chama da tua paixão. Um só corpo, um só coração, só desejo de ser tuas mãos. Nada poderá parar, pois em ti nós somos um. Tua cruz vamos levar por onde for. Cristo Rei, o mundo te conhecerá. Vamos espalhar tua salvação. Nós somos teu povo, eis-nos aqui, somos um em ti, somos um em ti. Nós somos teu povo, eis-nos aqui, somos um em ti, somos um em ti. Nós somos